Bom, começando mais um vídeo para o canal, né? Hoje para falar um pouquinho sobre a Lupatec, como eu tinha comentado no podcast, né? A Lupatec é uma empresa que eu já acompanho há bastante tempo, que está em RJ já há alguns anos. Só para fazer uma leve introdução para quem não conhece tão bem o caso eventualmente, a Lupatec era uma empresa, uma grande fornecedora da Petrobras, né? Que na época ali, principalmente logo após o descobrimento do pré-sal, teve um crescimento ali muito grande, tanto de receita quanto até de lucro em alguma medida. Fez até aquisições fora do Brasil. E depois, enfim, junto com a Operação Lava Jato e todas as questões que aconteceram ali, a Petrobras, os impairments da Petrobras, a diminuição de orçamento, o aumento da dívida da Petrobras, que era a sua principal cliente, ela começou ali a ter diversos problemas, então recuperação judicial, passou até perto ali, não vou falar de uma falência, mas chegou a ter momentos muito delicados, vendeu operações fora do Brasil, vendeu diversos ativos e agora vem se reestruturando aí já há algum tempo e parece agora muito próxima de sair da recuperação judicial, tá? O atual aumento da companhia se destaca ali pelo olhando só operacionalmente, por uma pequena melhora ali, tanto em número de funcionários, quanto em receita, quanto em pedidos, né? E aí cabe comentar com relação a pedidos que boa parte dos pedidos da companhia ainda são concentrados na Petrobras e que a companhia faz principalmente válvulas, que diria até que hoje deve ser principalmente a principal fonte de receita da companhia, faz cabos de ancoragem numa fábrica em São Leopoldo, que hoje inclusive está basicamente, tem funcionários, mas não está tanto em operação, porque a empresa tem um pedido, aliás, muito grande da Petrobras de cabos de ancoragem, mas que ainda não foi efetivado. E aí, para explicar isso rapidamente, às vezes a Petrobras faz licitações, né? Mas por caso ela precise do produto, ela firma o contrato. Então, em alguns casos, a licitação da Petrobras ali, dependendo do modo que ela é feita, não efetivamente gera um pedido na hora. E esse é o caso do maior pedido de cabos de ancoragem da companhia atualmente, mas eu já vou voltar nisso. Além disso, a empresa presta serviços para terceiros ali, de industrialização, algumas coisas. E agora ela também entrou ali na parte elétrica, né, na venda de postes ali elétricos, né, nesse setor. Mas ainda é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, ela fez as primeiras vendas, né? Mas é um setor também que depende das distribuidoras abrirem ali licitações para poderem realizar aquisições desse setor. Então, digamos que hoje a principal venda da companhia são válvulas, né? E muitas das válvulas que a companhia vende acabam sendo, basicamente todas, na verdade, para campos offshore. Então, principalmente quando entra, por exemplo, um novo FSOP em operação pela Petrobras, pela PetroRio, por qualquer outra petrolífera internacional, a Exxon, a Shell, muitas vezes a Lupatec está envolvida nessas negociações, nessas vendas, e principalmente quando é com a Petrobras, até pelo fato de, aqui no Brasil, claro que todas as companhias que estão no Brasil são obrigadas a seguir, mas a Petrobras acaba seguindo isso até de forma mais clara, por ter vantagens ali no rito de licitações, elas são obrigadas a comprar uma parte de conteúdo nacional, o que também ajuda muito a Lupatec nessas potenciais vendas. O fato da companhia ter recuperação judicial, claro, é um problema, né? O próprio presidente já falou ali em algumas conferências que, claro, isso não é impeditivo para vendas, mas claro que acaba sendo um problema. E quem costuma comprar companhias de recuperação judicial sabe que quando as companhias saem de recuperação judicial, elas tendem a ter uma valorização até expressiva na bolsa. Indo agora para o processo de recuperação judicial da Lupatec, a empresa parecia ali estar basicamente com boa parte dos ritos cumpridos para poder sair do processo de recuperação judicial. Lembrando aí que a lei até passou por uma alteração recente. A lei antiga era de 2005, agora a gente teve uma alteração mais recente, salvo engano, de 2019. Mas o que vale aí ressaltar é que a empresa já parecia preparada para sair da recuperação judicial desde o ano passado, com os principais pontos ali cumpridos do plano. Claro que não todos os credores estariam pagos, mas muitas empresas saem de RJ mesmo assim. Basta até ver o caso da PDG, que tinha dívidas muito maiores e saiu ano passado pelo juiz entender que já tinham decorrido 2 anos ali. Na verdade, no caso da PDG, muito mais tempo. Mas com a nova lei, né? Já tinham passado 2 anos da RJ e a empresa poderia sair, né? Isso também já aconteceu em outros processos, ou seja, o juiz decretar a saída da RJ sem a empresa sequer pedir isso. No caso da Lupatec, o que era sempre dito pelo presidente desde o ano passado é que a empresa estava acabando de consolidar o quadro geral de credores para pedir essa saída. O MP já tinha se pronunciado 2 vezes a favor da saída do RJ no Ministério Público por decorrer do tempo, mas o juiz acabou deixando o RJ continuar acontecendo. Mas agora, recentemente, né, a alta administração, que é o administrador judicial da Lupatec, ou seja, não é o seu advogado constituído nos autos, mas é o administrador judicial responsável por ver o dia a dia da companhia enquanto está em recuperação judicial, fez uma petição demonstrando o quadro geral dos credores ali, falando que a companhia já teria cumprido todos os requisitos para sair de RJ. Aí cabe só uma observação, né, que muitas vezes o próprio advogado da empresa faz esse pedido para sair de RJ pós o administrador judicial
mostrar esses dados. Nesse caso, no entanto, o juiz remeteu, né, essa petição da alta administração para o Ministério Público. Isso foi publicado dia 2 de setembro, né, apesar das petições serem anteriores, ou seja, só na sexta-feira que foi entendido que isso de fato foi remetido para o Ministério Público digitalmente. Então o Ministério Público deve se pronunciar nos próximos dias, mas como eu já disse, como o Ministério Público já nos pronunciou anteriormente a favor da saída da RJ, e agora a gente tem dados adicionais para corroborar isso, isso parece ainda mais próximo, né? O Ministério Público deve se pronunciar aí nas próximas semanas, imagino que até o final da semana que vem, provavelmente caso feriado nessa semana, provavelmente também a favor da saída. E aí, né, a empresa não peticionou, mas o juiz, pela forma que ele encaminhou o MP, já entendeu a petição da alta como pedido de saída. Claro que aí credores também vão poder se manifestar após isso, e, por exemplo, já surgiu até um credor falando que, já que a empresa falou que cumpriu com com o quadro geral e teria pago todos os credores ali denominados, estava faltando o pagamento dele, então esse tipo de coisa vai acontecer, né? Mas a saída da RJ parece muito próxima, e cabe só uma observação, né? Porque o juiz, como eu disse, pode decretar isso até sem a concordância da empresa, mas na última demonstração, no último balanço ali da companhia, na conferência de resultados, o presidente deu a entender, e aí é uma interpretação, não quer dizer que seja correta, de que a empresa também vale mencionar isso, né? A empresa acabou de entrar em uma negociação com a Receita para diminuir suas dívidas tributárias, e o presidente deu a entender que não seria interessante sair de RJ antes de acabar essa negociação. No entanto, essa negociação com certeza não vai ser encerrada antes do MP se manifestar e até antes do juiz ter uma conclusão sobre isso. Então, eu acredito que, vendo como a coisa está e como o juiz tem se portado, essa saída da RJ pode acontecer aí nos próximos meses. Eu vou colocar aqui meses, falar, pô, mas falta só 2 semanas pro MP se pronunciar, ou talvez 2, 3 para o MP se pronunciar. Eu acho que o MP se pronuncia na semana que vem, mas que seja na outra. Por que você está falando em meses, né? Porque eventualmente essas coisas demoram, vai abrir prazos eventualmente para os credores também se pronunciarem. Alguns podem colocar oposição, falarem que não forem pagos, podem surgir outras dúvidas. E é uma RJ, como eu disse, que já tinha disso para sair há muito tempo e não aconteceu. Mas se transcorrer sem problemas, poderia ser até, enfim, antes disso, tá? Claro que a própria empresa pode colocar um cenário em que ela não quer sair de RJ, ou seja, ela pode criar dificuldades aí, se muita gente tinha essa impressão pela demora. Eu não acho que seja o caso, até porque a empresa sempre me pareceu empenhada em sair, mas cabe aí mencionar, né, essa última manifestação ali do presidente com esse comentário sobre a negociação das dívidas, tá? E lembrando que essa negociação das dívidas com a Receita é muito importante, porque as dívidas tributárias da companhia são aí uma parte importante das dívidas que ela ainda tem, e ela tem muitos créditos tributários dos prejuízos que teve pós esses anos dourados ali, né, do início do pré-sal e da derrocada que a empresa teve. Então ela tem muitos prejuízos tributários e poderia diminuir de forma relevante essa dívida, como por exemplo a Inepar, que eu também vou falar em um vídeo próximo, fez, né, recentemente. Para terminar aqui, ou seja, sobre a recuperação judicial, acredito que pode acontecer em breve, a gente tem vários sinais nesse sentido. Não deve ter euforia, porque como eu já disse, depende de fatores externos e outras vezes eu já falei isso, pessoal, sai em quantos dias? Não tem dias, é uma coisa próxima. Pode ser antes que se imagina, pode ser depois, pode até ficar para ano que vem, não dá para cravar. Mas digamos que os sinais são encorajadores como nunca foram, e não vejo um sinal em que a manifestação do MP não seja a favor, e a gente tem que ver os próximos passos para a manifestação do MP. Se algum credor vai vir contra isso, como o juiz vai se portar, se a própria companhia vai ter alguma postura, eventualmente, de não querer sair, o que não me parece o caso, mas é importante mencionar isso também. E aí, para terminar, do ponto de vista operacional, vale mencionar que a empresa tem principalmente o principal cliente disparado, a Petrobras, na escritório da RJ, imagino que ela consiga vender para outros players de forma melhor, né, sem o peso da RJ por trás. Ela acabou de pegar um empréstimo de 11 milhões de reais, que muita gente até associou ali talvez às novas vendas. Eu vendo o fluxo de caixa da companhia, acho que pode até ser para despesas de dia a dia. O caixa da companhia vem caindo e caiu mais no segundo trimestre, então não ficaria surpreso se não fosse por nada disso de novos pedidos, mas também pode ser, uma vez que a Petrobras vem promovendo licitações. Dia 9 mesmo vai ter uma licitação que, embora não dê para precisar o valor, parece ser uma grande licitação de válvulas por parte da Petrobras, então poderia ser um grande boost aí para a companhia, né, ganhar uma licitação como essa. E como eu já disse, apesar de válvulas serem o principal fonte de renda da companhia, a companhia tem outros planos que fazem outros serviços, né? Principalmente cabos de ancoragem e principalmente esse novo setor que ela tem entrado ali de postes elétricos, mas para energia elétrica.
Mas voltando aqui para as principais atividades, né? Qual que para mim será a grande virada? Além da venda de válvulas, que pode aumentar bastante, são os cabos de ancoragem. A companhia tem uma fábrica em São Leopoldo basicamente parada. Cabos de ancoragem são em pedidos bastante caros, né? E a empresa tem como concorrentes, e até vale mencionar isso, a São Leopoldo, que é uma empresa. Hoje acho que chama São Leopoldo, perdão, a Cordoaria São Leopoldo, que ela já alterou de nome, enfim. Mas é uma empresa que vendeu parte de suas operações de ancoragem para a própria Lupatec, assinou um non-compete, ou seja, não vão concorrer, mas seu presidente abriu outra empresa que continua concorrendo com a Lupatec, tanto que a empresa ganhou ali recentemente na justiça o direito de ganhar 20 milhões dessa outra empresa que ainda não foram pagos. É inclusive um outro trigger para ela, né? Agora eu não lembro se eu falei 20 milhões, mas pode ser que sejam. É de 17 a 20, algum valor nessa faixa, mas vamos dizer aqui que sejam 17 milhões de reais só para não dar a informação errada. Depois eu coloco nos comentários aqui o valor certo. E nesse sentido, caso entre qualquer pedido grande de ancoragem que seja colocado agora, essa fábrica volta a operar e os custos da companhia são muito diluídos e muda o patamar dela na hora. Nesse sentido, também vale lembrar que acabou de passar na Câmara dos Deputados, se eu não estou enganado, o projeto de eólicas offshore, que também usa cabos de ancoragem, então poderia ser assim uma fonte de pedidos muito grande para a companhia. Lembrando que o fato da gente ter, principalmente no setor de oil and gas, mas provavelmente também vai acabar passando por o setor ali de eólicas offshore, o componente mínimo, né, de conteúdo nacional, ou seja, boa parte das peças tem que ser produzidas no Brasil, como diz cabos de ancoragem. A Lupatec tem ali essa Cordoaria São Leopoldo, que é um concorrente, mas que tem justamente essa questão de ter concorrido contra a empresa. Tem um outro concorrente também que consegue cumprir esses critérios, que até ganhou uma licitação recente, mas basicamente são esses três players. Em válvulas ela também é um dos maiores players. E aí cabe mencionar que a própria empresa falou que em cabos de ancoragem entende que esses concorrentes estariam agindo abaixo dos seus próprios custos. Então, provavelmente a médio prazo, a Lupatec sairia vencedora em licitações. E essa questão das eólicas offshore pode ser um setor completamente novo que vai demandar muito cabo de ancoragem. Então, e sem contar todos os problemas que a gente está vendo agora de energia no mundo, a falta de petróleo, vão ensejar mais investimentos em petróleo no Brasil, muito provavelmente, e é um setor aí que a empresa pode ir muito bem. Lembrando também que a empresa, por fim, tentava abrir uma fábrica não, um escritório de representação na China há muitos anos, e finalmente conseguiu abrir isso agora no começo desse ano, o que muita gente também viu como uma possibilidade. Eu não acredito que de tantas vendas para a China, mas de trazer talvez produtos para cá, para industrialização e ser vendidos conteúdo nacional. Possibilidade também de estar mais próximo de quem fabrica os FSOPs, já que muitos FSOPs hoje acabam saindo da China ou têm componentes chineses. Então, operacionalmente, as coisas parecem estar no caminho bom para a companhia, num setor que vai continuar tendo investimentos, em que a companhia tem vantagens estabelecidas e a saída da RJ parece próxima. Então, a longo prazo, eu vejo um cenário muito bom. A curto, é complicado dizer, porque não dá para dar data para o RJ, mas se essa saída acontecer em breve, a companhia deve sim ter um pulo grande nas cotações, como costuma acontecer com companhia que saem de RJ. Então vale a pena monitorar de perto, os riscos existem. Por exemplo, pode de alguma forma talvez até diminuir a questão de conteúdo nacional, dependendo do que acontecer, não diria nas eleições, mas políticas da Petrobras. Não parece ser o cenário base, ninguém parece interessado nisso, mas vale ter isso em mente, né? E também vale aí ter em vista a própria política da Petrobras. Se a Petrobras, por alguma razão, decide diminuir muito investimentos, o que não parece ser o caso também em qualquer cenário, também seria um risco para a companhia, já que ela é muito dependente disso. De qualquer forma, acho que esses são os principais pontos atualmente sobre a Lupatec, mais um resumo aí, alguns comentários sobre a empresa. E bom, a ideia agora é continuar fazendo alguns vídeos aqui sobre algumas empresas de forma mais direta, além do podcast para quem não conhece, que eu gravo a editora terça e quinta. Valeu, até o próximo vídeo.